Nossa aula de hoje vai tratar do tema processo administrativo. E para melhor compreendê-lo, vamos abordar os princípios que o regem, as partes envolvidas e quais as fases em que ele se desdobra. Veremos também a sindicância e o processo disciplinar, que são espécies do gênero processo administrativo. Quando falamos em processo, logo imaginamos aquele inerente ao Poder Judiciário. No entanto, num sentido amplo, o processo não é exclusividade, não é monopólio do Poder Judiciário. As três esferas do poder se utilizam de processos próprios, conforme estabelecido pela Constituição Federal. Assim, de um lado temos o processo legislativo, pelo qual o Estado elabora a lei, e de outro lado nós temos os processos administrativos e judiciais, através dos quais o Estado aplica a lei. A diferença entre o processo judicial e o processo administrativo é que este, ou seja, o processo administrativo, pode ser instaurado ou por provocação do administrado ou de ofício, quer dizer, pela própria administração pública. Ao passo em que aquele, ou seja, o processo judicial, somente se instaura mediante a provocação de uma das partes. Na relação jurídica, nós temos três polos: o autor, o réu e o juiz. Já no processo administrativo, há apenas dois, que são, de um lado, o administrado, aquele que requer algo perante a administração pública, e do outro, a própria administração pública, que atua como parte, mas que também profere a decisão. Então, dada essa relação bilateral do processo administrativo, há autores que preferem falar apenas em interessados e não em partes. Uma questão que vira e mexe é abordada nos exames, e por isso devemos trazê-la aqui, é a seguinte: quando a administração pública profere decisão, esta decisão, ela tem força de coisa julgada? A resposta é negativa, porque não pode haver, ao mesmo tempo, juiz e parte reunidos numa só pessoa. O que ocorre é que a decisão tomada pela administração pública tem efeito vinculante para si mesma. Ou seja, a administração pública não pode, depois, querer se socorrer do Poder Judiciário para reverter aquela decisão administrativa que foi proferida por ela mesma em seu próprio desfavor, ou seja, reconhecendo o direito do administrado. E para que serve um processo administrativo? Ou melhor, qual que é o objetivo do processo administrativo? Antes de mais nada, ele é um instrumento de garantia dos administrados diante das prerrogativas públicas, ao mesmo tempo em que também concorre para a elaboração de uma decisão mais prudente, mais acertada. Como a administração pública contém certos poderes capazes de interferir na vida dos cidadãos, restringindo a sua autonomia em relação às atividades e até mesmo ao seu patrimônio, em contrapartida, é necessário que haja uma prévia delimitação de como e por que o administrador público chegou àquela decisão tomada. Tudo demanda um processo administrativo. Assim, por exemplo, alguém que queira construir em determinado terreno terá antes que solicitar uma licença para edificar junto ao órgão competente. A partir do requerimento do interessado, é instaurado um processo administrativo, pelo qual serão avaliadas as condições técnicas do projeto, bem como também sua adequação às normas vigentes. Se tiver tudo certo, tudo de acordo, ou seja, atendidas as exigências pelo administrado, ele pode finalmente obter o alvará para a construção de imóvel. Caso contrário, a administração pública motivadamente esclarece por que negou tal direito ao cidadão, permitindo que ele conheça as justificativas e procure se adequar às exigências legais. Querem ver também outro exemplo? Se algum cidadão desejar instalar uma banca de jornal em determinada rua, ou também se ele quiser instalar quiosques em praças públicas, ele deve, antes, elaborar um pedido de permissão de uso de bem público junto à administração pública. Ainda mais um exemplo para ilustrar aqui o nosso tema.
Imaginem o seguinte: um particular que alegue que uma árvore de determinada via pública está comprometida com seu tronco apodrecido, apresentando perigo de cair e, portanto, de vir a prejudicar a coletividade. Ele deve requerer, então, ao poder público a sua retirada. Este, ou seja, o poder público, para melhor atender ao interesse público, designa algum técnico lá para o local, a fim de comprovar mesmo a informação, concluindo pela necessidade ou não de remoção da árvore. Todo esse caminho percorrido, desde o início até a decisão final proferida pela administração pública, é composto por uma sequência de atos, que forma então o processo administrativo, cujo objetivo é assegurar que a finalidade da lei foi atendida, permitindo não só as partes envolvidas, mas a toda a coletividade controlar esse resultado. Para toda e qualquer decisão que a administração pública for tomar, deve haver antes um processo que a justifique. Assim, por exemplo, cada vez que realizar uma obra, celebrar um contrato, editar um regulamento, o ato final é sempre antecedido de uma série de estudos, de laudos, audiências e pareceres que sustentam e fundamentam a sua decisão. E uma observação que é importante. Existem autores que se utilizam das expressões processo administrativo e procedimento administrativo como sinônimas. Mas nós vamos aqui nos valer apenas da terminologia processo, já que procedimento é o rito de cada processo, quer dizer, a forma de proceder. Diferença essa que vocês já devem ter estudado na disciplina de processo civil. Não que seja errado se referir a procedimento administrativo, e em algumas provas, às vezes é assim mesmo que vem mencionado. Porém, é mais adequado falarmos em processo. Como bem lembra a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, em regra, o procedimento, quer dizer, o rito de determinados processos, é mais rígido à medida em que esteja envolvido não só o interesse público, mas também os direitos dos administrados, como acontece na licitação, nos concursos públicos e nos processos administrativos disciplinares. Apresentando um panorama geral, vejamos como é que pode ser conceituado o processo administrativo. De acordo com as lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, procedimento ou processo administrativo é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem todos a um resultado final e conclusivo. Hoje, existe uma lei geral que regula o processo administrativo em âmbito federal, que é a Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e é dela que iremos tratar aqui neste estudo. Os estados e municípios poderão ter suas leis próprias disciplinando a matéria, mas nós não vamos nos ater, até porque teríamos que mencionar as leis de cada estado ou de cada município. O que nos interessa é realmente a legislação federal. Para quem tiver interesse, e é mesmo recomendável, vale a pena dar uma consultada nessa lei, que pode até ser obtida através do site da Presidência da República, www.planalto.gov.br. Esta e outras leis federais se encontram ali disponíveis. Bem, a Lei 9.784 de 99, que estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, dispõe aqui, logo no seu artigo 1º, que visa, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. E também, por força do seu parágrafo 1º, esta lei se aplica aos órgãos do Poder Legislativo e do Judiciário. Portanto, não é só adstrita ao Poder Executivo. Quando estes dois, os Poderes Legislativo e Judiciário, desempenharem função administrativa, também o processo vai se regular através dessa lei. Bem, a seguir aqui,
No artigo 2º, a Lei 9.784 de 99 elenca uma série de princípios aos quais a administração pública terá que se submeter. A grande maioria vocês já viram em aula própria, por serem inerentes a todo o direito administrativo, razão pela qual nós sugerimos que se voltem ao estudo do primeiro capítulo, caso tenham alguma dúvida, porque esses princípios, eles dão um subsídio, eles dão a base para que vocês entendam a disciplina. Por isso que é muito importante compreenderem de uma forma geral. Bem, vamos aos princípios expressos aqui na mencionada lei. São eles: princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Nossa, bastante, não? Mas realmente são aqueles que orientam toda a atividade administrativa. E além desses princípios, ou melhor, ao lado desses princípios, a doutrina também elenca outros que não estão aqui expressamente referidos nesse artigo 2º, mas aos quais a administração pública igualmente deve obediência. Vamos citar alguns deles, quer estejam mencionados, quer não estejam mencionados aqui no artigo 2º, que nós reputamos de maior importância. E para que possamos compreender melhor as regras que orientam todo o processo administrativo. Então vamos lá. Primeiro, princípio da publicidade. Ele decorre lá do artigo 37, caput da Constituição Federal. E através dele, os processos instaurados perante a administração pública devem estar abertos a todos os interessados. Esse princípio é, portanto, muito mais amplo no processo administrativo do que no processo judicial, onde, em regra, só as partes e seus defensores têm acesso a ele. Porque aqui, qualquer cidadão que demonstrar seu interesse pode exercer esse direito. Pelo princípio da publicidade, é necessária a divulgação oficial dos atos administrativos, isto é, por meio do órgão oficial de imprensa, para que todos tenham conhecimento. Bem como também significa o direito do administrado de ter vistas dos autos, tirar cópias dos documentos, etc. Segundo, princípio da ampla defesa e do contraditório. Decorre também esse princípio do texto constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 55, e referido também expressamente no artigo 2º da Lei 9.784, de 99. O princípio da ampla defesa é aplicável a todos os processos que envolvam litígio, nos quais possa ocorrer sanção do Estado sobre os cidadãos ou sobre os agentes públicos. Significa não apenas o direito de assistir à inquirição das testemunhas, apresentar defesa escrita, produzir e oferecer provas, mas também o de fiscalizar essa produção de provas. Já o princípio do contraditório supõe o conhecimento dos atos processuais pela parte e também o seu direito de resposta. Terceiro, princípio da oficialidade. Gravem bem este princípio. No processo administrativo, a oficialidade assegura a possibilidade de instauração do processo por iniciativa da administração pública, independentemente do pedido do interessado. Uma vez iniciado o processo, cabe à administração pública impulsioná-lo, sem depender do administrado, porque aqui o que está em jogo é o interesse público, sendo que o Estado deve cumprir a vontade da lei. O próprio artigo 2º, inciso 12, da Lei 9.784 de 99, dispõe que deve ser observado esse critério da impulsão de ofício, sem prejuízo da atuação dos interessados. Como a administração pública pode impulsionar o processo administrativo, ela também pode rever de ofício as suas decisões, sempre que surgirem fatos novos ou que ela reconheça haver praticado qualquer ato em desconformidade com a lei. Temos aqui a aplicação do princípio da autotutela,
já consagrado também pela súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Vejam o enunciado da súmula, e não esqueçam do seu conteúdo. Vocês vão aplicar em todo o estudo do direito administrativo. Muito bem, acompanhem pela tela. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Assim, a administração pública pode agir de ofício quando quiser instaurar um processo, ou pode também, de ofício, requerer provas, laudos, pareceres e informações. Ou ainda, a administração pública pode, de ofício, rever as suas decisões. Vejam como é amplo esse poder do Estado, da administração pública, o que se justifica pela perseguição do interesse público. Princípio do informalismo. Imaginem se a administração pública exigisse formalidade em todos os processos administrativos. Certamente, aquele cidadão simples não poderia se manifestar diretamente, necessitaria até mesmo de advogado para defender simples interesse seu. Por isso é que a lei determina a adoção de formas simples, suficientes para proporcionarem aos administrados um grau de certeza e de respeito aos seus direitos. É o que estabelece o artigo 2º, parágrafo único, inciso 9 desta lei. Então, esse princípio deve ser visto em favor do administrado, já que o processo administrativo não está sujeito a formas rígidas como o processo judicial. Claro que, para maior segurança dos administrados, é necessário que seja escrito e que mantenha documentado tudo aquilo que ocorrer. Mas a lei que regula o processo administrativo não prevê mesmo maiores rigores, a não ser nos casos que envolvem licitação, nos processos administrativos disciplinares ou tributários. Quinto princípio, o princípio da motivação. Esse princípio é extremamente importante no direito administrativo. Ele está expresso no artigo 50, incisos da Lei 9.784, de 99. Pelo princípio da motivação, exige-se, da administração pública que ela fundamente as suas decisões, apontando os fundamentos de fato e os fundamentos legais que servem de base para o ato final, sob pena de nulidade. Reforçando, muito importante esse princípio no âmbito do direito administrativo, porque com isso são protegidos os interesses dos administrados, quer para mostrar aos administrados o acerto da decisão, quer para proporcionar a eles elementos para que possam se insurgir contra essa decisão, recorrendo então à própria administração pública, para que ela reveja o seu ato, ou então, não se conformando no âmbito administrativo, ele vai se socorrer junto ao Poder Judiciário. Princípio da gratuidade. Esse princípio decorre do artigo 2º, parágrafo único, inciso 9 da lei, proibindo a cobrança de despesas processuais, salvo quando houver orientação diversa em lei. Com isso, o que se quer evitar é que o processo administrativo seja a causa de um ônus para o administrado. Portanto, em regra, como a administração pública é uma das partes do processo administrativo, não se justifica a mesma onerosidade, que tem um processo judicial. Sétimo, princípio da participação popular. Esse princípio é inerente à ideia de Estado democrático de direito e prevê a participação dos cidadãos no controle e na gestão da administração pública. Assim, no artigo 31 desta lei, está prevista a consulta pública toda vez que o assunto tratado no processo administrativo for de interesse geral. Qualquer um de nós que queira examinar os autos pode fazer, ou seja, pode examiná-lo,
inclusive tendo o direito de oferecer alegações escritas para obter uma resposta da administração pública. Outra forma também de participação popular ocorre nos casos em que é aberta uma audiência pública, a critério da autoridade administrativa, toda vez que se tratar de matéria relevante, conforme consta também no artigo 32 da mencionada lei. Vejamos um exemplo, que não está aqui especificamente na lei, mas que está na Lei de Licitações. No caso da Lei de Licitações, sempre que um contrato a ser realizado for acima de determinado valor, ou seja, envolver um valor muito alto, é obrigatória a audiência pública em que se convocam os cidadãos a promover debates sobre a questão. Por fim, a lei ainda prevê, no seu artigo 33, a participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Vejam o quanto é importante a participação da coletividade nos processos administrativos que envolvam diretamente os interesses públicos, motivo pelo qual a lei buscou assegurar de várias formas uma certa ingerência do cidadão no controle da atividade administrativa. Oitavo, princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade está previsto no artigo 2º, parágrafo único desta lei, que regula o processo administrativo. Esse princípio assume grande importância quanto às decisões administrativas, uma vez que o poder público é proibido de impor qualquer obrigação ou sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Assim, vamos dar um exemplo. Se é instaurado um processo administrativo a pedido de um cidadão para que fiscalize determinada padaria, vamos supor, a padaria Pão de Ló, haja vista que lá na padaria Pão de Ló não estão sendo observadas as normas de segurança. O fiscal se dirige até o local e notifica o proprietário, para que este, em determinado prazo, se enquadre nas normas exigidas. Caso o proprietário não atenda, aí sim cabem outras sanções mais rigorosas, que vão até mesmo à interdição do estabelecimento. Não poderia, portanto, a administração pública, através desse fiscal, interditar desde logo a padaria se, por exemplo, constatasse que um só dos extintores de incêndio estaria com prazo de validade expirado. Onde é que estaria aí a proporcionalidade da medida? Por isso é que as medidas impostas pela administração pública devem ser bem adequadas ao caso. São esses, portanto, alguns dos princípios mais importantes relativos à matéria, porque auxiliam na compreensão maior do estudo. E não se esqueçam de sempre buscarem compreender o sentido maior desses princípios, porque eles contêm regras que orientam todo o estudo da matéria. E ainda que não se saiba especificamente o teor da lei, a lembrança desses princípios ajuda e muito a interpretar corretamente as questões que são formuladas. Quais são as fases do processo administrativo em âmbito federal? Pessoal, acompanhem o quadro que vai aparecer na tela. Para todos os processos administrativos, há ao menos 3 fases: instauração, instrução e decisão. A Lei 9.784 de 89 não estabeleceu qualquer rito rigoroso a ser seguido, mas apenas menciona regras que devem ser observadas nessas fases. Vamos então esquematizá-las para poder melhor compreendê-las. Primeiro, a fase de iniciativa ou de instauração. Quem é que pode iniciar o processo administrativo? Bom, a resposta vocês já têm que saber, porque tratamos bastante desse tema agora mesmo. Só para reforçar, ele pode ser iniciado tanto pela administração pública, isto é, pode ser iniciado de ofício, quanto pode também ser iniciado pelo próprio administrado. É o que dispõe o artigo 5º desta lei. Em seguida, verificamos aqui o artigo 6º da Lei 9.784 de 99. Pelo artigo 6º,
são estabelecidos os requisitos a serem observados no requerimento do interessado. Requisitos estes praticamente idênticos ao de uma petição inicial qualquer. Outra regrinha que a lei traz é que ela prevê a possibilidade de formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Também é interessante mencionar que a lei proíbe a recusa imotivada de documentos por parte da administração, devendo o servidor orientar o administrado a suprir suas falhas, e atenção ao princípio da economia processual. Passemos agora à segunda fase, que é a fase de instrução. A administração pública deve colher os elementos que servirão de base para a decisão que ela tomará. Assim, ela ouve o administrado, faz averiguações, perícias, exames, pareceres e estudos técnicos. Olhe, acompanhando a legislação moderna e a jurisprudência também, nos processos administrativos não são permitidas as provas obtidas através de meios ilícitos. Bem, esta lei também permite ao interessado juntar documentos e pareceres e atribui ao administrado o ônus da prova relativo aos fatos que tiver alegado. Terminada a instrução, o administrado terá o prazo de 10 dias para se manifestar. Vejam também outra questão importante. Será que é possível, no âmbito administrativo, a adoção de medida acautelatória? Pelo que dispõe o artigo 45 da lei, vamos lá. Pelo que dispõe o artigo 45 da lei, a administração pública pode adotar motivadamente medida acautelatória, sem prévia manifestação do interessado em caso de risco iminente. Suponhamos, por exemplo, que determinado medicamento que está no mercado traga grave risco à saúde da coletividade. A administração pública poderá recolher todos esses remédios impróprios ao uso, haja vista a possibilidade de prejuízo maior à vida e à saúde dos cidadãos. Terceira fase, que é a fase de decisão. Aqui, o poder público decide, ele resolve algo. A lei impõe à administração o dever de decidir. Então, o administrador público não pode se furtar a dar uma decisão, porque a lei estabelece o prazo de até 30 dias para que isso ocorra, salvo necessidade de prorrogação por igual período, desde que expressamente motivada. Isso é o que dispõe o artigo 49 da lei mencionada. Uma vez proferida a decisão, o administrado que não se conformar com ela pode impetrar recurso por razões de mérito ou de legalidade, nos termos também do artigo 56 dessa Lei 9.784 de 99. Recurso este que não depende de caução. Outra questão importante, esse recurso, ele tem efeito suspensivo? Como regra geral, ele não tem efeito suspensivo, a menos que alguma lei o preveja. Vejam que interessante. A autoridade recorrida, ou seja, aquela contra quem o administrado interpõe recurso, ou a autoridade imediatamente superior, poderá, de ofício ou a requerimento da parte, conceder esse efeito suspensivo quando houver justo receio de prejuízo de difícil ou de incerta reparação. Essa regrinha está inserida no artigo 61 e parágrafo único da referida lei. O prazo para interpor o recurso é de 10 dias perante a mesma autoridade que proferiu a decisão. É possível ainda que essa autoridade reconsidere a sua decisão no prazo de 5 dias. Mas, se ela não a reconsiderar, enviará o processo ao órgão competente para decidir o recurso. Outro ponto importante na lei é aquele que se refere à revogação, anulação e convalidação dos atos pela administração pública. Poderá, portanto, a administração pública, por razões de conveniência e oportunidade, revogar os seus atos. Ou então,
poderá ela anulá-los por motivo de ilegalidade, ou seja, de desconformidade com a lei. De outro modo, os atos cujos defeitos sejam sanáveis poderão ser convalidados. Na realidade, o mais correto no entender do professor Celso Antônio Bandeira de Mello seria que a lei estabelecesse o dever de convalidar esses atos, e não uma mera faculdade, como sugere aqui o artigo 55 desta lei. Bem, esses são os principais pontos a serem mencionados sobre o processo administrativo. Passemos então agora a verificar a sindicância. O que vem a ser a sindicância? Como bem esclarece José Cretella Júnior, a palavra sindicância significa a operação cuja faculdade é trazer à tona, fazer ver, revelar ou mostrar algo que se acha oculto. Assim, partindo dessa explicação, José Cretella Júnior conceitua a sindicância como sendo o meio sumário de que se utiliza a administração do Brasil para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a abertura do processo administrativo contra o funcionário público responsável. Não confirmadas as irregularidades, o processo sumário é arquivado. Desse conceito, se pode extrair que a sindicância é uma fase preliminar à instauração do processo administrativo. É através dela que a administração pública reúne os elementos que justificarão a abertura de um processo administrativo, caso tome conhecimento da existência de irregularidades, devendo apurar se são verdadeiros esses fatos e, em caso positivo, quem é o autor, ou seja, a pessoa envolvida. A sindicância é realizada por cautela, porque, como bem lembra José Cretella Júnior, tem a finalidade de evitar processos demorados, processos dispendiosos, ao mesmo tempo em que livra o agente público de ser submetido a um processo administrativo, através do qual deve ter que se defender, sendo ou não o envolvido na irregularidade de que está sendo acusado. Em razão disso, já se pode perceber que a sindicância não se confunde com o processo administrativo. Este, sim, processo administrativo muito mais amplo do que a sindicância. Fazendo um paralelo, para que vocês possam melhor compreender, vamos pegar aqui o exemplo na esfera penal. Então, paralelamente, pode-se afirmar que a sindicância corresponderia ao inquérito policial, que é uma fase de investigação. Por isso mesmo é que pode haver sindicância sem processo administrativo e processo administrativo sem prévia sindicância. No primeiro caso, por exemplo, alguém está sendo acusado de subtrair cartuchos de tinta de impressora da administração pública. A administração pública, portanto, tomando conhecimento desse fato, instaura uma sindicância. Passado um período, e ainda correndo essa sindicância, esses cartuchos são localizados perfeitos e intactos na mesma seção, só que em outra gaveta. Deve, portanto, a autoridade arquivar a sindicância, porque não ficaram comprovados os fatos de que haviam desaparecido mesmo os cartuchos. Vejam, aqui é claro que não há nenhum elemento que sustentaria a abertura de processo administrativo. Por isso é que houve tão somente a sindicância sem o posterior processo administrativo, que é muito mais longo, mais amplo, etc. Por outro lado, como já mencionamos, pode haver o processo administrativo sem sindicância, toda vez que, pela natureza da falta cometida e pelas circunstâncias dos fatos, a administração pública resolva iniciar desde logo o processo, sem antes passar pela sindicância. Sobre esse assunto, é pertinente trazer a ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, e que vocês agora têm aí na tela, e convoco todo mundo a acompanhar aqui a leitura. Vejamos então o teor do acórdão proferido em mandado de segurança
tendo como relator o ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça em 10 de setembro de 2004. Mandado de segurança. Pretendida anulação de ato de demissão com retorno ao cargo antes ocupado. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A pena de demissão não resultou da sindicância, mas sim de posterior processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa. Hipótese em que a sindicância é mero procedimento preparatório do processo administrativo disciplinar. Mandado de segurança indeferido. Pois bem, existe uma lei federal, que é a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, que vocês verão melhor na aula referente aos agentes públicos. Essa lei é a que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas, e prevê a sindicância para a apuração de irregularidade. Isto é como está disposto no seu artigo 143. Ainda de acordo com essa lei, vemos também no artigo 145 que da sindicância poderá resultar 1. Arquivamento do processo, 2. Aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias. E 3. Instauração de processo disciplinar. Como a sindicância deve ser rápida, objetiva, mas sempre respeitando o princípio da ampla defesa, a lei não se preocupou com um procedimento para a sindicância. Assim, ela pode ser realizada por uma autoridade julgadora ou por uma comissão de funcionários, que inicia os seus trabalhos, investiga e, no fim, chega a alguma conclusão. Se nada ficar apurado contra o funcionário, morre aí a sindicância, porque ela vai ser arquivada. Se, no entanto, a conclusão do apurador ou da comissão julgadora for a de que houve a prática de irregularidade, apontando-se o autor, esta comissão julgadora ou este julgador tomará as providências imediatas para, com base na sindicância, determinar a abertura do processo administrativo. Muito bem, passando agora ao outro tópico. E o que vem a ser o processo administrativo disciplinar? Mais uma vez, vamos nos valer do conceito formulado por José Cretela Júnior. Acompanhem aí na tela. Processo administrativo disciplinar, ou processo disciplinar, consiste no conjunto ordenado de formalidades a que a administração submete o servidor público ou universitário que cometeu falta grave atentatória à hierarquia administrativa. Sabem qual é o objetivo do processo administrativo disciplinar? Ele visa tutelar a hierarquia através da apuração imediata da falta cometida, para, em seguida, aplicar a sanção prevista na lei própria. Vejam, o processo administrativo disciplinar não tem por objetivo a apuração de nenhum crime previsto no Código Penal, mas apenas apura o ilícito administrativo. Por isso é que a decisão da autoridade só repercute na esfera administrativa. Quando ocorrer também um crime, o servidor que praticou esse crime será também julgado, mas perante a Justiça Criminal. Existem uma série de crimes capitulados no Código Penal, que vocês devem ver na aula própria, na aula de Direito Penal. E são aqueles crimes contra a administração pública, previstos a partir do artigo 312 do Código Penal. Voltando aqui ao nosso estudo do processo administrativo disciplinar. Nós temos que a Constituição Federal prevê a obrigatoriedade deste processo para a aplicação de sanções que impliquem a perda de cargo para o funcionário estável. Isso está inserido no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2 do texto constitucional. Daí, vocês já podem extrair o quanto é necessário assegurar as garantias do devido processo legal
mesmo na esfera administrativa, para os ilícitos que prevejam sanções administrativas mais severas. A própria Lei 8.112, lá no artigo 146, exige a necessidade do processo administrativo para aplicação das sanções de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão. O processo administrativo disciplinar desenvolve-se, em 5 fases. Acompanhem também o quadro na tela. Quais são essas fases previstas para o processo administrativo disciplinar? Nós temos, primeiro, instauração, segundo, instrução, terceiro, defesa, quarto, relatório e quinto, decisão. Assim que a autoridade tem conhecimento de qualquer irregularidade praticada pelo funcionário, ela instaura o processo, pois ela tem o dever de agir de ofício. Lembram-se lá do princípio da oficialidade, que nós vimos agora há pouquinho? Pois bem, uma vez instaurado o processo, ele é encaminhado à comissão processante, que por meio de uma portaria abre formalmente esse processo, no qual vão constar os dados pessoais dos envolvidos, a infração de que eles são acusados, com a descrição dos fatos e indicação dos dispositivos legais ofendidos. Como bem lembra a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, essa portaria equivale à denúncia no processo penal. Por isso que é indispensável nela conter todos os elementos que permitam aos servidores saber de antemão de quais ilícitos eles estão sendo acusados. Na fase da instrução, a administração pública toma a iniciativa para a realização das provas, podendo realizar todas as diligências que entender necessárias, sempre dando a oportunidade ao acusado de se manifestar sobre o que foi colhido e juntado no processo. Encerrada a instrução, o servidor que está sendo processado terá o direito de vista dos autos, devendo apresentar razões escritas, pessoalmente ou através de advogado de sua escolha. Terminada a defesa, a comissão apresenta o seu relatório, pelo qual conclui pela absolvição do servidor ou pela aplicação de determinada sanção. Esse relatório contém apenas uma opinião e não obriga a autoridade julgadora a acatá-lo. Finalmente, vem a fase da decisão, em que a autoridade julgadora ou acata o relatório ou decide de forma diferente daquilo que foi ali sugerido. Mas esta sua decisão tem que ser motivada. Concluído o processo administrativo, pode o servidor ser absolvido ou não. Neste último caso, se aplicada ao servidor uma penalidade, pode ele recorrer ainda na via administrativa e, não se conformando com a decisão final, ele pode ainda se valer das vias judiciais. A grande diferença que se faz na esfera do direito administrativo relativa à aplicação de penalidades é que a lei aqui não tipifica todas as condutas dos servidores. Não é lá como no direito penal, em que se tem o crime e a pena correspondente. Aqui, o legislador deixou certa margem de liberdade ao administrador público para que ele aplique a penalidade condizente com o caso concreto, desde que obedeça aos princípios informadores do direito, principalmente aos princípios da proporcionalidade e da motivação. O legislador só previu expressamente as condutas que ensejam a pena de demissão, por ser a penalidade mais grave a ser aplicada. Aí sim é que tem que ser observado o que estabelece aqui, no nosso caso, o artigo 132 da Lei 8.112 de 90. Caberá a demissão ao servidor que praticar crime contra a administração pública, que abandonar o cargo, que apresentar grave insubordinação em serviço, que praticar improbidade administrativa e outras condutas ali descritas. Realmente, a lei não consegue prever tudo o que poderia ocorrer no dia a dia da administração pública. Pode haver diversas situações. Imaginem, por exemplo, um funcionário que foi pego uma vez dormindo em serviço.
Ou outro que vira e mexe não está ali nos seus afazeres, porque resolveu vender cosméticos em outras sessões. Enfim, são inúmeras as situações e a autoridade julgadora deve avaliar todas elas, caso a caso. Bem como também deve verificar se o servidor tende sempre a repetir esses atos ou se esses atos ocorreram uma única vez. Enfim, tudo deve ser ponderado a fim de que seja aplicada a melhor solução ao caso concreto. Bem, com essas considerações, encerramos o estudo referente ao processo administrativo, que acredito deve parecer um pouco mais familiar para vocês, porque se trata de uma espécie de processo mesmo, em sentido amplo.